Aleluia. O Senhor é o nosso Deus mais do que suficiente. Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa rocha. O Senhor tem provido para todas as coisas em nossas vidas. Você está alegre por isso? Senta um pouco. Boa noite a todos, graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus. Essa é mais uma quinta viva, queridos. É a quinta mais avivada de Teresina. E nós estamos felizes por estar aqui. Afinal de contas, essa é a casa do nosso Pai. Nós viemos cultuar a Ele, louvar a Ele, adorar a Ele. E nós iremos também receber uma palavra poderosa que irá transformar as nossas vidas. Amém? Eu tenho aqui alguns avisos importantes para dar. Que amanhã acontecerá a Confra-Rema. E será um tempo mesmo poderoso, queridos. Eu aconselho você a vir para esse evento, amém? Então, se você quiser vir, passa lá no balcão de informações, adquira o seu passaporte, se informe melhor acerca desse evento, tá? Você pode estar se perguntando, mas eu não sou aluno do Rema, eu posso participar? Pode sim. Então, passa lá ao final do culto, no balcão de informações, se informa melhor, ou adquira o seu passaporte, e eu creio que será mesmo um tempo poderoso. Amém, queridos? Sábado nós teremos o culto VIPs pré-acampamento. Aleluia! Será um culto poderoso, queridos. Eu queria incentivar você que é jovem a trazer um convidado junto com você. Então, sábado às 19 horas acontecerá o culto VIPs pré-acampamento e será mesmo um tempo de céus na terra. Amém? E domingo será o último dia para você que é jovem ou você que quer abençoar algum jovem, adquirir o passaporte. Na verdade, fazer a inscrição para o VIPs Camp, tá? Então, só é até domingo, ou se eu fosse você, eu corria ao final desse culto, passava lá no balcão de informações, fazia a sua inscrição, ou você que quer abençoar alguém, você também pode estar se dirigindo ao balcão de informações ao final do culto. Então, lembrando que isso é até domingo, as inscrições para o VIPs Camp. Amém? Onde estão as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez? Se é a primeira vez que você vem aqui na nossa igreja, eu queria que você levantasse a sua mão, aí onde você está. Já estou vendo ali algumas mãozinhas levantadas. Eu queria pedir, por gentileza, que você ficasse de pé aí no seu lugar, para que todos possam te ver melhor e dar uma saudação com a devida honra que você merece. E você que está perto dessas pessoas, você já sabe o que fazer. Glória a Deus. Para nós é um motivo de muita alegria, né, ter vocês que nos visitam aqui conosco essa noite. Se você já congrega em alguma igreja, leva um abraço nosso para o seu pastor, para a sua liderança. E voltem aqui quantas vezes vocês quiserem, nós ficaremos felizes. Se vocês não congregam em nenhuma igreja, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam congregar. Então, nos dê a alegria de ter você aqui conosco, congregando juntamente conosco. Aqui é um lugar onde você vai crescer, florescer e frutificar. Eu queria que desse uma salva de palmas para os nossos visitantes. Vamos agora adorar o Senhor com os nossos bens. Você se alegra com isso? Abre a sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro ou ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Sabe, queridos, que uma das coisas que nós temos que entender é que dízimo, ele não ficou para a antiga aliança, e dízimo é um princípio estabelecido por Deus, para que nós possamos ser generosos ao ponto de reconhecer que nós devemos depositar as primícias, a primeira parte daquilo que chega como rendimento às nossas mãos. Esses dias eu fui questionado acerca do dízimo e da oferta para uma pessoa, principalmente acerca do dízimo. E essa pessoa, ela perguntou se uma pessoa ela pegasse um dinheiro e ajudasse, fizesse ação social, fizesse obra de caridade, ajudasse aos necessitados,
e ela não dizimasse, ela estaria fazendo a coisa certa. E eu falei para ela, não, infelizmente essa pessoa não está fazendo a coisa correta. Porque o dízimo não se trata de você dar dinheiro para mim, para o pastor, para a liderança, para a igreja, não. Dízimo você está devolvendo para o Senhor. E é algo que foi estabelecido por Deus. E eu falei para essa pessoa, para que ela entendesse que, por mais que ela tentasse fazer uma obra social com aquele dinheiro, eu falei, olha, ela pode estar até com a intenção correta, mas o dinheiro ela está tirando da fonte errada. Porque o dízimo, querido, é inegociável. O dízimo é algo que nós devemos devolver para o Senhor. E nós devemos fazer isso com muita alegria. E sabe, queridos, que também o apóstolo Paulo, ele nos aconselha acerca das ofertas. Ele diz, olha, cada um contribua segundo aquilo que tiver proposto no seu coração. Ele diz, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquelas pessoas que dão com alegria. E nós somos generosos, queridos, ao ponto de dar ao Senhor com muita alegria no nosso coração. Nós não fazemos isso por tristeza, por pesar. Nós não devolvemos o dízimo porque simplesmente foi algo atribuído à lei, ou simplesmente porque é até mesmo um princípio. Não, nós fazemos isso porque nós amamos ao Senhor. E nós sabemos que se nós amamos ao Senhor, nós temos que honrar Ele com os nossos bens também. Amém? E aquela pessoa, ela ficou pasma com isso, porque ela disse, olha, eu achava que nós estávamos fazendo da forma correta. Eu digo, não, você não está fazendo da forma correta. A igreja, ela se compromete, queridos, com ações sociais, com projetos sociais. Nós temos aqui o projeto Bem na Hora e nós arrecadamos alimentos para fazer as cestas básicas. Mas sabe que os alimentos, por mais que cheguem, às vezes não são necessários para poder completar as cestas. E da onde é que é tirado os recursos para poder completar? Diga assim, do meu dízimo e da minha oferta. É dos nossos dízimos, das nossas ofertas, queridos, também que são feitos projetos sociais. Nós temos uma igreja excelente, né? A nossa igreja, graças a Deus, as contas estão pagas, está tudo dentro da lei. Mas nós temos que fazer muito mais, queridos, para que o reino de Deus venha se expandir. E Deus conta comigo e conta com você nesse momento também. Amém? Então, com esse entendimento, eu queria que você separasse o seu dízimo, a sua oferta. Se você quer fazer por meio de dinheiro em espécie, aí na sua cadeira nós temos envelopes. Você pode estar fazendo por meio de dinheiro em espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás nós temos as tesoureiras. Você pode estar indo até lá para fazer por meio dos cartões. Se você quer fazer por meio do Pix, nós temos aqui no nosso telão a chave Pix e também um QR Code. Nesse envelope também vai ter um QR Code e a chave Pix, se você quiser fazer dessa forma. Você que está em casa, você está cultuando ao Senhor e também vai participar desse momento usando o QR Code que está aparecendo aí na tela do seu aparelho eletrônico e também tem uma chave Pix. Você pode estar fazendo por esse mecanismo. Nós temos várias formas, vários meios e graças a Deus por isso, para poder contribuir, demonstrar a nossa fidelidade e generosidade e a nossa honra ao Senhor. Amém? Você já separou? Se você separou, levanta aí bem alto o teu envelope, a tua mão. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de dizimar, de ofertar na sua casa. Nós fazemos isso, Pai, com muita alegria, porque nós sabemos, Pai, que aqui na terra são homens que administram, mas nós sabemos que é o Senhor que está recebendo cada dízimo, cada oferta depositada essa noite. Nós queremos consagrar, Senhor, a você cada dízimo e cada oferta, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Saia do seu lugar com alegria, venha ofertar e dizimar. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. O Senhor é bom, glória a Deus. Cadê o povo mais feliz dessa terra? Aleluia, Deus é bom. Você pode curvar a sua cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estar aqui e podermos receber da Tua palavra. Nós cremos que há algo precioso para nós essa noite. Nós estamos aqui com o nosso coração pronto e trazemos a nossa mente para esse ambiente de fé. Eu declaro em nome de Jesus que nada vai poder nos distrair. Ficaremos aqui, Pai, conectados com as coisas do Espírito e sairemos daqui essa noite diferentes, enriquecidos pelo Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Gente, muito obrigado. Glória a Deus. Eu vim essa noite aqui dizer a você que você foi chamado para servir. Amém. Glória a Deus por isso. Nós fomos chamados para servir, e esse serviço não é algo que nós fazemos de qualquer jeito. De fato, há um padrão nesse serviço. O servir ao Senhor, o servir às pessoas, tem um padrão. E sempre que nós falarmos sobre serviço na realidade cristã, nós precisamos olhar para Jesus. Aquele que estava em uma posição, em um lugar, e ele não considerou aquela posição como a mais importante. A Bíblia diz, inclusive, se dirigindo a nós, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E é nesse contexto que ele fala isso. E ele fala sobre humildade. É um coração disposto a descer se for necessário. É um padrão. E sabe que esse serviço, ele não se reduz apenas ao ambiente da igreja. Embora a igreja e esse ambiente nos ensine muito sobre isso. Mas, por exemplo, quantas famílias ou quantos divórcios poderiam ter sido evitados se o conceito de servir tivesse bem claro? Eu hoje estava pensando sobre o que falar hoje à noite. Aí daqui a pouco eu cheguei em casa. Aí quando eu fui almoçar tinha um purê. Aí eu disse: rapaz, isso é serviço. Porque a Gabi sabe que uma das minhas comidas prediletas é purê. Aí daqui a pouco ela estava ali almoçando, e eu vi que ela estava almoçando e não tinha nada para ela tomar. Aí eu fui lá e dei algo a ela. Isso é serviço. E esse é um conceito que a gente precisa carregar dentro do ambiente de família. Porque às vezes você pode olhar, mas é um copo com água. Mas é servir nas pequenas coisas. Você pode olhar, é uma comida, é uma roupa lavada. São coisas pequenas? Pode ser que sim. Mas essa é a demonstração do nosso serviço à família. Aos seus filhos, ao seu marido, à sua esposa. Esse nível de consideração e uma consciência pela palavra: eu estou servindo. Eu queria que você visse um texto que eu gosto muito, Deuteronômio capítulo 24, versículo 5. Para você entender um pouco melhor sobre esse conceito dentro da família, essa entrega. Deuteronômio capítulo 24, versículo 5. A Bíblia diz: quando o homem for recém-casado, não deverá ir à guerra, nem será requisitado para qualquer compromisso público. Ele poderá ficar em casa de licença por 1 ano, livre para fazer feliz a mulher com quem se casou. Ele está livre para quê? Para fazer feliz a mulher com quem se casou. É uma entrega. Esse é o conceito bíblico de casamento. É você entrar sabendo: eu estou entrando para servir, para me entregar, para fazer algo por ele, para fazer algo por ela. Ao invés da gente sempre esperar receber, é a coisa do eu quero receber. Que visão é essa? É uma visão que é diferente da visão bíblica. Em tudo, sempre que você quiser apenas receber, você está caminhando diferente daquilo que o Senhor propôs. Ele está separado, reservado para entregar, para dar, para servir. Quantos divórcios poderiam ter sido evitados com essa consciência de serviço? Eu gosto quando a Bíblia traz esse conceito, principalmente no Novo Testamento, dessa reciprocidade, dessas mutualidades. Porque quando a Bíblia diz ao marido: marido, honre a sua mulher, eu entendo que quando a Bíblia está dizendo isso ao marido, automaticamente a mesma coisa deve ser considerada no que diz respeito à esposa. A esposa deve considerar, honrar o marido em um nível que só é para ele. Quando a Bíblia diz: mulher, respeite o seu marido, o marido precisa respeitar a mulher. Baseado nesse mesmo conceito. É uma entrega, é uma devoção, é um zelo para que aquilo funcione. Muitas famílias não funcionam pelo conceito distorcido do que é o casamento. Uma instituição divina. Por isso a gente precisa conhecer quais são os princípios daquele que fez a instituição.
É por isso que casamentos não funcionam, porque a instituição é divina. Alguns casamentos não funcionaram, porque a instituição é divina, mas se os princípios que regem o seu ou de alguém não for o divino, não vai funcionar. Uma instituição divina precisa funcionar com os princípios divinos. Divino. E a gente precisa saber sobre isso, entendendo qual é a visão do mundo, mas qual é a visão da palavra. Porque nós carregamos referências, às vezes dos nossos pais, dos nossos avós, que não foram bem sucedidos naquele, e nós vamos copiando algumas coisas. Mas a Bíblia nos ensina sobre servir, sobre serviço. No seu trabalho, por exemplo, existe algo que a gente deve fazer, um comportamento diferente, como crentes, que nós devemos ter. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 22, o apóstolo Paulo diz: escravos, obedecei em tudo os vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente por contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Do que Paulo está falando, com quem ele está falando? Com pessoas que estavam trabalhando, é o seu trabalho. Onde você trabalha? Paulo está se referindo a mim e a você, no que diz respeito ao seu trabalho, e aqui inclusive ele está falando com escravos. Ele diz: olha, faça tudo de todo o coração, não de qualquer jeito. É um conceito de serviço que a palavra está nos mostrando. Nós não podemos viver de qualquer maneira. 1 Pedro, capítulo 2, o apóstolo Pedro diz: olha, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo respeito. Ele fala sobre um nível de entrega, porque muitas vezes você não vai concordar com algumas coisas, mas você está lá para cumprir algo, você precisa cumprir como quem está fazendo ao Senhor, mesmo que você não concorde. Se aquilo não fere a palavra, se aquilo não fere princípios, você deve cumprir aquilo que você, inclusive, está recebendo para fazer. O contrário do que Paulo está falando aqui em Colossenses no capítulo 3. É possível que aqueles, como escravos, recebiam apenas algo para comer, e você está recebendo um salário para trabalhar, e muitas vezes você não serve bem, mesmo sendo pago, mas um conceito distorcido do serviço, da entrega, faz com que você faça de qualquer jeito. Mas ele está nos ensinando: tudo que a gente for fazer, lá no seu trabalho, faça como para o Senhor. Então o conceito de serviço não é apenas para o ambiente da igreja, é para a vida. Jesus veio nos servir, Ele veio se entregar por nós. É um serviço em alto nível. E à medida que você for servindo, você precisa entender que tudo que você faz é importante. A sua entrega é importante. Não desconsidere aquilo que você tem feito até aqui. A gente vê a parábola dos talentos, e ela foi entregue uma a alguém, 2 a uma outra pessoa, 5 a outra pessoa. E ali era dinheiro. Mas pode ser que aquele que recebeu aquele que enterrou, pode ser que ele tenha achado pouco, embora não seja. Mas muitas vezes o talento mais negligenciado tem sido aquele que a gente acha que é pouco. Mas o que eu faço é irrelevante, o que eu sei fazer é muito pouco. Não, é importante. Eu preciso servir, eu preciso me entregar, eu preciso entender que eu não fui chamado para estar simplesmente em uma cadeira. O Senhor não nos chamou para estarmos sentados somente. Ele nos chamou para servir. O estar sentado muitas vezes não, pastor, mas é porque eu venho de uma outra realidade, de uma outra igreja, eu fui ferido, eu tive problemas, então eu prefiro ficar sentado aqui. E às vezes essa ideia, essa informação parece até ser sabedoria. Não, ela está evitando problema. Não, ele está evitando uma confusão. Mas não é sabedoria. Esse comportamento de se isolar apenas para receber,
não é um conceito da palavra. Eu preciso servir. De repente, aquilo que eu vou começar parece simples, mas considere como importante. Aquele servo que recebe um talento, quando ele vai receber a resposta no dia da prestação de contas, ele diz: olha, servo mau e negligente. Fala sobre o comportamento diante daquilo que foi entregue a ele como responsabilidade, que talvez ele tenha considerado pequeno ao ponto de enterrar, de deixar de lado, de não dar a importância necessária. No que eu posso servir? E no que eu tenho servido? Será se eu posso fazer melhor? Nós podemos fazer melhor. E o próprio Deus disponibiliza isso para nós. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, a Bíblia vai dizer que Ele disponibilizou dons. E Ele vai citar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Para que serve? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para o serviço. Ou seja, o aperfeiçoamento, o crescimento vem por meio dessa exposição. E a Bíblia vai nos ensinar: congregue, não abandone esse ambiente, porque à medida que nós estamos nesse ambiente, nós estamos sendo aperfeiçoados no serviço. Então, se eu arrumava uma cadeira, eu não vou mais arrumar da mesma forma. Se eu sou o anfitrião do VC e antes eu apenas colocava as cadeiras, agora eu não vou só colocar as cadeiras, eu vou limpar e colocar no lugar. Mas eu melhorei, porque antes eu só colocava a cadeira. Não, mas eu limpei na terça-feira passada, não preciso limpar hoje. Vou limpar de novo, só para eu não regredir. Só para eu caminhar nessa consciência de aperfeiçoamento, que eu estou crescendo, que eu estou evoluindo no serviço, na entrega. O que tem para eu fazer? É só apagar ou ligar essa luz? Mas é muito pouco. Mas será se o fato de eu estar lá pronto para ligar e para apagar essa luz não vai aliviar o peso de alguém que está fazendo várias outras coisas e tendo que apagar a luz? Então o que é apagar a luz? É algo pequeno? Não. É parte do que eu tenho para fazer. Talvez o meu começo ali, mas é o meu serviço. É a minha consciência de entrega, de sair de um ambiente, de um lugar, de uma cadeira onde eu apenas recebo, e eu passo a dar algo. Eu passo a dar o meu tempo. É uma consciência que a gente precisa criar. Sair de um lugar onde eu apenas recebo, eu preciso dar algo. De repente você toca bem, você canta bem, mas nunca se apresentou. De repente você já se apresentou, mas houve um problema, e no primeiro problema eu recuo, não vou mais, porque eu tive problema com as pessoas, então eu fujo. Mas a Bíblia diz: não se isole. Se isolar é ir contra a sabedoria de Deus. É dizer: Deus, eu sei mais do que você. Eu me isolo, parece sabedoria. Não, mas é o meu temperamento, eu me isolo por causa do meu temperamento. Eu prefiro aqui. Eu sou complicado, eu sou complicada, então para não dar problema na igreja, eu vou ficar aqui. Parece sabedoria, mas é se isolar, é ir contra a sabedoria divina. Não tem nada de sabedoria aí. E há um enorme prejuízo para você, há um enorme prejuízo para o corpo. Por falar nisso, Paulo diz que nós somos membros, e são vários, mas um só corpo. E todos os membros precisam estar em atuação, precisam funcionar bem. De repente, quando um não funciona bem, o outro já fica sobrecarregado, e vai dar problema lá. Os dons são vários, mas o Espírito é um só. Estamos atuando debaixo de um mesmo Espírito. É o Senhor que está nos movendo. Nós estamos aqui representando um reino. Não somos várias partes, somos um corpo. Mas o que você tem feito? Se eu fui chamado para servir, eu tenho servido?
Eu preciso considerar aquilo que eu estou fazendo tem o seu grau de importância. Eu não posso deixar. Eu estou sendo aperfeiçoado no meu serviço. Outras responsabilidades talvez cheguem. Se não chegar, está tudo bem. Faça bem aquilo que você está fazendo. Eu já fui ferido em outro lugar, eu prefiro ficar aqui. Sem servir, sem me aproximar. Não é sabedoria. Eu tenho um temperamento muito difícil. Talvez, se a liderança ouvisse isso de você, talvez fosse confortável para mim, fosse confortável para o pastor Fábio, dizer, rapaz, essa pessoa é muito problemática, é melhor dizer para ficar aí mesmo, porque depois vai causar um incêndio e a gente vai ter que apagar o fogo. Mas não é o que a Bíblia diz. Por isso nós nunca vamos dizer isso. Nós vamos dizer a você, sirva. Inclusive independente dos seus problemas. Porque às vezes a gente para o nosso serviço por causa dos nossos problemas pessoais. Quantas vezes já paramos de servir? Preciso de um tempo. Eu estou com problemas. Eu queria inclusive que você abrisse um texto, 1 Samuel, capítulo 23. Versículo 1. Está escrito assim: disseram a Davi que os filisteus tinham atacado a cidade de Keila e estavam roubando o trigo que havia sido colhido recentemente. Então Davi consultou o Senhor dizendo: devo partir e batalhar contra os filisteus? O Senhor lhe respondeu prontamente: vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. Entretanto os homens de Davi lhe confessaram: se aqui em Judá nós estamos sentindo medo, quanto mais ao nos aproximarmos da cidade de Keila e ficarmos diante do exército dos filisteus. Davi então voltou a consultar a Deus, e o Senhor lhe assegurou: levanta-te, desce a Keila, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Mas sabe qual é o contexto pessoal de Davi? Saul estava atrás dele para matá-lo. E eu sempre que leio esse texto, eu gosto de fazer essa reflexão para mim mesmo. E eu queria que você fizesse para você. Imagine que o governador, eu sei que essa simulação é até ruim para fazer, mas imagine que o governador tivesse atrás de você, pelo seu nome. Eu preciso encontrar o fulano, o beltrano, para matá-lo. Como você ficaria? Davi, em meio a esse contexto, está orando ao Senhor para ir salvar uma cidade que está sendo saqueada. Ele vai falar com os homens demonstram claramente o medo. É como se eles dissessem: a gente já está cheio de problemas pessoais. Não é apenas o governador que está atrás da gente, mas o presidente da república, é o rei. Um homem poderoso, com um exército poderoso, está atrás de Davi para matá-lo. E ele está orando para servir. E qual é a resposta de Deus? Vá, sirva, se entregue. Salve as pessoas. Em meio aos problemas pessoais, Deus diz: sirva. Então, ao invés de pararmos a todo momento, por qualquer motivo, a gente precisa pegar essa resposta do Senhor. Eu devo continuar servindo. Na hora que a dúvida vier, na hora que os problemas vierem, que virão. Isaías fala sobre isso, ele diz: olha, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelo fogo, eu estarei com você. Não é se você passar, é quando. Vamos passar. E quantos já passamos? Quantos problemas você já superou? Quantas circunstâncias já se levantaram ao longo da sua vida, e você está aqui. Passamos. Outros talvez virão. Quando vierem, o Senhor estará conosco. Mas eu não posso interromper, eu não posso utilizar os problemas como um atestado para que eu pare. A Bíblia não vai nos dar esse aval em lugar nenhum. Vai dizer: siga. Você não pode parar no serviço. Os dons são para aperfeiçoar justamente essa entrega.
Quando um pastor está ministrando, ele está nos ensinando a palavra, mas não é apenas as informações. Nós estamos sendo aperfeiçoados no cuidado com as outras pessoas, mesmo não tendo também um chamado pastoral. E para aqueles que têm, vão despertar nisso. Quando um mestre está nos ensinando, não é apenas o conteúdo que está transmitindo, mas estamos sendo aperfeiçoados para também ensinarmos as pessoas, mesmo não sendo mestre. Porque o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses que nós devemos aconselhar e ensinar uns aos outros. Eu não preciso conduzir as pessoas a um mestre. Você pode ensinar. Você pode aconselhar, mesmo não sendo um pastor. É o aperfeiçoamento dos santos para o mesmo serviço. Embora haja uma separação, e isso é um outro assunto. Mas os dons ministeriais é para o aperfeiçoamento, para o crescimento. E eu não posso parar diante das dificuldades. Lá em Atos, no capítulo 16, nós vemos uma circunstância que Paulo e Silas vivem. Atos capítulo 16, ali pelo versículo 20, eu não vou ler o texto todo, mas você pode olhar depois em casa com calma, lá no versículo 20, você vai ver um contexto de que Paulo chega em um local, lá tem uma moça, uma jovem, que é usada por espíritos que adivinham. E Paulo expulsa aquele demônio, e aquela menina se torna livre a partir daquele momento. Pessoas que ganhavam dinheiro com aquilo, se irritam com aquelas circunstâncias, prendem Paulo e Silas, e você conhece mais ou menos aquele contexto. O versículo 22, por exemplo, diz assim, olha, então, uma multidão, no versículo 20 diz assim, e apresentando-os aos magistrados locais, o acusaram, afirmando, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Veja que eles estão sendo agora acusados de serem perturbadores. O versículo 22 diz, então uma multidão unânime o atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Paulo e Silas agora vão apanhar. Foram acusados de serem perturbadores, agora vão apanhar com varas, açoitados com varas. No versículo 23 diz, depois de tê-los espancado um pouco, é assim que está no 23? Depois de tê-los espancado um pouco. Não. Aqui está dizendo que eles foram muito espancados. Jogaram na prisão. Quer dizer que eles foram acusados de serem perturbadores, apanharam muito, jogaram na prisão. Versículo 30 diz, em seguida, conduzido para fora, isso aqui já depois de meia-noite, Paulo e Silas começam a cantar na prisão, acontece algo sobrenatural, e agora o carcereiro está apavorado, inclusive querendo se matar, mas ele vai até Paulo, e ele pergunta a ele, o que é necessário para eu ser salvo? Eu gosto do versículo 31, porque diz assim, eles prontamente lhe afirmaram, crê no Senhor, e assim será salvo tu e a tua casa. Versículo 32, e lhes ministraram a palavra de Deus, bem como a todos da sua casa. O que eu quero destacar aqui? Você vê homens que foram acusados, que apanharam, que foram presos, e quando aparece a oportunidade, ele está pronto para servir, porque o versículo 32 diz, e lhes ministraram, ministrar é servir. Depois de vários problemas pessoais, você concorda comigo que dava para ele pedir um tempo? Que dava para ele dizer, não, depois que converso com você, eu apanhei tanto, eu estive preso, eu fui acusado, eu quero um tempo para mim. Mas a Bíblia está dizendo que prontamente, eles começaram a ministrar aquela família. E não era uma multidão, eram poucas pessoas. Mas eles estavam dispostos, disponíveis a servir, a se entregar, independente do que estava acontecendo com eles. Você está aqui? Não importa quais sejam os seus problemas pessoais. Você precisa ter no seu coração, eu preciso servir a todo tempo. Na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja. Organize o seu tempo. Mas tenha um coração de se entregar no seu serviço. Uma disposição de fazer. Não de qualquer jeito, mas como o apóstolo Paulo diz, de todo o coração. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13,
O apóstolo Paulo diz: olha, caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Ele está falando sobre um estilo de vida que hoje nós temos. Ele diz: você está livre. Nós somos livres. Cristo nos libertou, é o que ele está dizendo. Mas ele fala: olha, mas é possível você utilizar essa liberdade e dar razão à carne, dar espaço à carne. É possível um crente nascido de novo viver de forma carnal. E Paulo está falando isso. É uma decisão, inclusive. E muitas vezes uma fase do nosso crescimento. Porque a Bíblia associa essa questão da carnalidade muitas vezes à infância espiritual. Mas não é o lugar que o Senhor quer que estejamos. Mas quando Paulo está falando sobre essa liberdade, sobre um estilo de vida que nós temos, sobre sairmos dessa carnalidade, ele diz: olha, se é de você viver assim, antes sirva. Ele está nos dando uma rota diferente de viver na carne. Viver na carne é uma rota. Ele diz: não vai por esse caminho, não usa essa liberdade dessa forma, para viver de forma carnal. Ele diz ao contrário disso: antes, sede servos uns dos outros, mediante o amor. É uma entrega. O Senhor não nos quer em um nível de carnalidade. O Senhor quer que a gente cresça espiritualmente, que a gente saia da infância espiritual, que a gente entenda o que é o serviço, o que é a entrega, o que é o crescimento, o que é o aperfeiçoamento, o que é o considerar aquilo que muitas vezes temos visto como algo pequeno. Não, é importante. Somos um corpo, muitos membros, mas um corpo apenas. Eu devo funcionar. A sobrancelha não é só uma questão estética. Mas se for só pela estética, se você raspar, você já não quer sair de casa. Porque ela tem uma função. Além da estética, se você tirasse, o suor ia cair no seu olho, era um problema. Então ela tem uma função. Ela é importante. Assim como o dedo midinho, ninguém quer tirar. Não, esse dedo é tão pequenininho, eu vou tirar. Ninguém quer tirar, porque tem a sua função. E se você tirar o dedo midinho, vai andar o resto da vida desequilibrado. Tudo que Deus fez, cada parte, tem a sua importância. Agora, como tem sido até aqui a nossa atuação no corpo? E é interessante que, muitas vezes, nós somos muito rápidos para avaliar os outros. E a Bíblia nos ensina a avaliarmos nós mesmos. O apóstolo Paulo, falando num contexto de ceia, ele diz: olha, examine-se, pois, o homem. É um exame que nós devemos fazer. Como eu tenho andado no meu serviço? Será se ao longo do tempo eu não piorei a minha entrega? Nós somos bons para olhar o outro. E a Bíblia vai falar sobre isso não só lá, mas a Bíblia vai falar para a gente não julgar o outro, aquele que não julga. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Essa avaliação, esse exame, como tenho andado no corpo de Cristo, como eu tenho servido, o que eu tenho feito. Quando alguém está ministrando aqui, está ministrando coisas santas ao Senhor. Quando alguém está apagando e acendendo aquela luz e está ministrando, é um serviço. E a entrega daquilo que o Senhor vai fazer no dia da prestação de contas, os galardões não será pela função que você exerceu, mas pela fidelidade que você teve com aquilo que você recebeu como responsabilidade. O julgamento não é comparando com o outro. A gente não tem que comparar com o outro. Não, eu queria fazer era tal coisa. Não, a gente tem que fazer uma comparação. Como eu estava 1 ano atrás? Se você se comparar com os outros, você vai entrar num problema. Porque ou você fica soberbo, ou você vai cair naquele nível de, eu sou inferior. A gente tem que se comparar com a gente mesmo. Como eu estava há 6 meses? Será se eu tenho
feito melhor do que fiz há 6 meses atrás? Ou eu tenho piorado? E essa avaliação ela é difícil de ser feita. Porque nós sabemos avaliar o serviço do outro. E aí nós somos muito rápidos para colocar na pauta, para julgar e para dar uma decisão. Quanto ao nosso, a gente é meio superficial. Mas aí Paulo vai dizer, examine-se o homem. Como eu tenho andado? Será se eu sou um crente apenas de estar sentado em um banco, mas Deus não me chamou para isso? Eu preciso servir, eu preciso me entregar, eu preciso participar. Como eu tenho servido a minha família, como eu tenho servido no meu trabalho? Será se eu me reúno com as pessoas para falar do supervisor, do gerente, do patrão? Será se isso é entregar um serviço ou é entregar um desserviço como crente? Deus nos chamou para fazer a diferença aqui. E o nosso serviço vai falar muito sobre como nós temos andado naquilo que Ele nos chamou para fazer. Nós não podemos ser relaxados. Nós precisamos ser diligentes. Como aqueles homens que receberam 2 talentos, o outro 5 talentos. Ele recebe do Senhor uma resposta: servo bom e fiel. Nós precisamos ser fiéis. Fiéis àquilo que o Senhor nos entregou para fazer. Diligentes, cuidadosos. Ao invés de achar que é pequeno, que é pouco. Não, serei fiel àquilo que o Senhor me entregou para fazer. Sabendo que eu não fui chamado para estar em um banco. Sabendo que eu não fui chamado apenas para receber algo da minha esposa, do meu marido. Não, eu fui chamado. O casamento é uma instituição divina. E aqui eu preciso me entregar. Eu preciso servir, dar uma atenção, uma consideração devida a ele, a ela. Isso é servir. Não só aqui dentro, mas lá na sua casa, lá no seu trabalho, dentro desse ambiente, onde você estiver. As pessoas vão olhar e vão dizer, essa moça serve bem. De onde ela veio, de onde ela é. Não somos daqui. Por isso nós precisamos pegar um padrão da palavra. Justamente porque nós não somos daqui. E a Bíblia tem vários conceitos que parecem ser diferentes. Mas é porque nós não somos daqui. A mentalidade humana foi corrompida pelo pecado e a gente precisa renovar pelos conceitos da palavra. Mas esse é o padrão que o Senhor fez para ser. Sempre foi assim. O diabo distorceu. Esse é o errado. A palavra é o correto. E aí Paulo vai dizer, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E ele fala sobre humildade naquele contexto. Nós precisamos ser humildes para pegar o que a palavra diz e dizer, eu preciso me levantar do meu banco. Eu preciso abandonar o velho e querido banco. Para servir, para ministrar as coisas santas. Amém, gente? O Senhor é bom. Ele nos chamou para isso. Se entregue. Eu tinha outras coisas para falar, mas a gente deixa para um outro momento. Mas eu queria mesmo que você despertasse para isso. De repente você tem um chamado que tem ardido há tantos anos no seu coração e você tem colocado aquilo de lado. Mas o Senhor está te chamando, se levante. Seja participante. Você não é um membro morto. Você é vivo. O Espírito Santo está dentro de você. Ele está te habilitando. Os dons estão te aperfeiçoando. Se expõe à palavra, congregue, não desiste, não cansa. À medida que o cansaço quiser chegar, você precisa se levantar. Não desista da jornada. Você pode ficar de pé. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Tem alguém aqui essa noite que deseja receber Jesus como o seu Senhor e Salvador? Sempre que nós fazemos esse convite ao final dos cultos, nós não estamos falando sobre a troca de uma religião.
essa é uma decisão que pode mudar a sua eternidade, não é a placa de uma igreja. A sua eternidade pode ser mudada nessa decisão. Jesus veio aqui, Ele pagou um preço que era meu, que era seu. E o que nós precisamos fazer é receber. Não é pela condição que você está, não é pelo que você faz, ou o que você fez, ou como você tem vivido. O Espírito Santo está aqui. O que Jesus fez, disponibiliza o Espírito Santo para morar dentro de você, é algo que o Senhor projetou. Ele diz, eu vou morar dentro dele. Darei a ele um novo coração. Vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne. Isso fala sobre sensibilidade. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Uma nova condição. Por meio de uma decisão. É um presente que Ele nos deu. Você só precisa receber. E o Espírito Santo vai te habilitar a todas as mudanças que você vai precisar. Se você achar que vai conseguir com a força do próprio braço, então para que serviria o Espírito Santo? O Espírito Santo serve para nos capacitar a essas mudanças. O que eu preciso fazer? Apenas vir. Levante a sua mão, nós vamos orar por você. E você vai mudar a sua eternidade essa noite. Todos salvos? Pastor, eu já recebi Jesus em outro momento, mas eu quero me reconciliar com Ele essa noite. Percebo que me afastei, que eu estive distante, mas quero me reconciliar com Ele. Se você está aqui nessa condição, faz um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Nós somos uma família, estamos aqui para te ajudar nessa jornada, nessa caminhada, e nós vamos fazer isso juntos. Todos salvos? Graças a Deus. Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, deseja imposição de mãos para cura? Não importa qual seja a enfermidade, você não vai sair daqui da mesma forma. Você não precisa sair daqui com os mesmos sintomas. Todos curados? Talvez você já seja crente, mas não é batizado no Espírito Santo. Eu quero dizer a você que isso é para os nossos dias. É uma ferramenta que o próprio Deus disponibilizou para nós. E você, se você deseja receber o batismo no Espírito Santo hoje, faz um sinal com a sua mão. Nós temos uma equipe aqui que está preparada e vai te ajudar, vai te conduzir nisso. Você vai sair daqui essa noite cheio, em nome de Jesus. Todos salvos, reconciliados, curados, cheios do Espírito. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, pelas Tuas verdades. Obrigado porque o Senhor nos chamou para servir. Nós não somos inúteis no Teu reino, Pai. Pelo contrário, nós temos uma capacidade que foi dada pelo Senhor. E eu declaro em nome de Jesus que essa noite pessoas foram despertadas em relação a isso. Eu declaro que a gente vai viver em um nível de entrega muito maior. Vamos servir com muito mais excelência, porque é assim que o Senhor projetou para mim e para cada um dos meus irmãos. Eu declaro em nome de Jesus um crescimento, um avanço nessa área. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor é bom. Sejam abençoados, irmãos, na prática da palavra. Glória a Deus. Você foi abençoado essa noite? Que palavra poderosa, irmãos. Eu queria aqui falar para você que tem o desejo, de servir nessa igreja. Passa lá também no balcão de informações e se informa melhor acerca dos departamentos que tem na igreja. Você pode ter certeza que você vai se identificar com algum dos departamentos. Você também vai estar sendo um cooperador dessa obra. Amém? A Bíblia diz que no zelo nós não temos que ser remissos, mas temos que ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Amém? Então te aconselho a passar lá no balcão de informações e também passar lá no Verbo Shop e adquirir uma dessas literaturas que tem tudo a ver com o que o pastor William ministrou tão bem. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Tem esse livro também de Tony Cook, Em Busca de Timóteo, e Qualificados, também de Tony Cook. Então esses aqui e outros exemplares você pode estar adquirindo lá no Verbo Shop. Lembrando que amanhã nós temos a Confra Rema, tá? Então você também vai passar lá no balcão de informações, adquirir seu passaporte
E não precisa somente ser aluno, mas você pode vir, você está convidado a vir aqui amanhã. Amém? Lembrando também que sábado tem o culto VIPs pré-acampamento, tá? E no domingo, o último dia para as inscrições para o VIPs Camp. Então, tudo isso você pode se informar melhor lá no balcão de informações. Amém? Tudo certo? Então, eu declaro uma semana abençoada, produtiva e próspera. E se prepare, seu telefone vai tocar com boas notícias chegando. No nome de Jesus, sejam abençoados na prática da palavra. No nome de Jesus.